Então, muito boa tarde. Cá estamos novamente. Hoje é quarta-feira e, como todas as quartas-feiras, às 19 horas, durante 10 minutos, eu procuro estar aqui convosco neste programa Jesus Cristo Desceu à Cidade. O meu nome é José Brissolino e a ideia é falarmos nestes 10 minutos sobre alguma coisa relacionada com Jesus, a sua obra, a sua pessoa, enfim, o seu ensino. Hoje eu queria refletir sobre como Jesus ensinou confiança a partir dos lírios do campo, a partir de flores, como é que Jesus ensinou confiança. De facto, os tempos que nós estamos a viver são tempos muito complicados. Há alguns anos atrás tivemos uma crise financeira. São tempos de grande ansiedade. Uma crise financeira internacional que depois passou a ser uma crise económica, afetou toda a economia do mundo em geral. Depois disso tivemos uma pandemia do Covid-19 também com os efeitos nefastos que se conhecem e que ainda não está completamente debelada de resto. Depois, agora temos uma guerra na Europa, que é alguma coisa que não existia há muitas décadas. E, em decorrência da guerra, temos também uma inflação, um quadro de inflação que não havia, de uma ordem que não tínhamos há cerca de 30 anos. E, portanto, as pessoas estão mais ansiosas. De facto, em Portugal, está provado que Portugal é um dos países que mais gasta, a população portuguesa mais gasta em ansiolíticos e antidepressivos, ou seja, utiliza estes fármacos em excesso. Mas como é que as pessoas podem controlar a ansiedade? Como é que podem lidar com tanta insegurança que decorre das circunstâncias que estão à nossa volta? Mas importa dizer que estes problemas não são novos. Sempre foi assim. A vida é um risco permanente. Não é? A vida é um risco permanente. E por isso talvez Jesus tenha um dia, ao ensinar aqueles que o ouviam e os seus discípulos, tenha dito a certa altura: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, ou seja, com toda a sua ansiedade, com todas as suas emoções, qual é que poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Isto é, há coisas que nós não podemos mudar. Há coisas que simplesmente nós não podemos mudar. Acontece que, por vezes, a persistência da ansiedade se torna um modo de vida e se estende mesmo a questões secundárias, como até o próprio vestuário. Há pessoas ansiosas com o que vestem. E como quem diz isto, diz outras coisas, digamos, que não são essenciais na vida, são coisas meramente secundárias. E Jesus acrescentou e disse: e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Isto é, os lírios do campo não produzem a sua própria vestimenta, não é? É alguma coisa que é providenciado pela natureza, isto é, providenciado por Deus. E eu vos digo, continuava Jesus, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E depois concluía dizendo: pois se Deus assim veste a erva do campo, e aqui está dito de uma forma muito direta, muito clara, que Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Note-se que, de facto, as flores ensinam-nos muitas coisas. Ensinam-nos o belo, desde logo. Nós olhamos para os campos floridos e verificamos que em determinadas alturas do ano, em determinadas épocas, são lindos de ver. Há fotografias um pouco por todo o mundo sobre os campos floridos, que são realmente espetaculares na sua beleza. Não é? Portanto, as flores ensinam-nos sobre beleza, e a beleza é alguma coisa que é essencial. As flores ensinam-nos sobre diversidade. Há milhares de tipos de flores diferentes, umas das outras, cores diferentes, formatos diferentes, tamanhos diferentes, e, portanto, elas ensinam-nos também grandes lições sobre a diversidade. As coisas não são monolíticas, as coisas são diversas, como a humanidade é diversa, e, portanto, também nos ensinam nesse sentido.
As flores ensinam-nos também um pouco de surpresa, surpreendem-nos. Por exemplo, a flor da montureira, assim chamada. Às vezes num monte de lixo aparece uma flor belíssima no meio do lixo. Ou uma flor que cresce num beiral de um telhado, porque, enfim, entre as telhas foi-se inserindo alguma terra trazida pelo vento, etc., e algum pássaro voou sobre aquele telhado e deixou cair uma semente que estava presa na sua plumagem, por exemplo, e caiu e conseguiu ficar naquela terra, e veio a chuva e ela frutificou e deu aquela flor. Ou até no meio da estrada, por vezes, pode acontecer, nas estradas de paralelepípedos, não é? Paralelos, entre as pedras, por vezes existe alguma terra, não é? Ali nos interstícios entre as pedras, e a semente cai e aquela flor aparece ali no meio do nada. Portanto, as flores ensinam-nos também muitas lições sobre a surpresa, surpreendem-nos, ou como devemos estar dispostos, preparados para a surpresa, para as surpresas que temos na vida. Mas as flores também nos ensinam sobre confiança. E esta foi a lição que Jesus quis ensinar àqueles que o ouviam, através dos lírios do campo, ensinar confiança. De facto, Jesus disse para nós não andarmos inquietos com as coisas básicas da vida. Não andeis, pois, inquietos, diz o Evangelho, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos. E, portanto, não se trata aqui da ideia de não trabalhar a fim de ganhar o pão do dia, de cada dia, não é isso. Ou de não lutar por uma vida mais digna, também não é isso. Ou de não ter ambições legítimas para melhorar a nossa vida, também não tem nada a ver com isso. Naturalmente que nós devemos lutar por ter uma vida digna, nós devemos trabalhar para ter, é normal ter ambições legítimas de melhorar a nossa vida, e naturalmente nós temos que ganhar o nosso pão. O homem ganhará o seu pão com o suor do seu rosto. Não é nada disso que se trata. Aqui fala de inquietação, fala de andarmos inquietos com as coisas básicas desta vida. Pois se Deus veste os lírios do campo, pois quanto mais nos vestirá a nós. Se Deus alimenta as aves dos céus, quanto mais nos alimentará a nós. Então, o que é que se trata aqui? Trata-se de aprender a viver de acordo com as nossas possibilidades, em primeiro lugar. Há muita gente que vive acima das suas possibilidades. Não porque ganhe muito pouco e que não chega para as suas despesas, também existem, não é? Mas porque há pessoas que gastam muito mais, gastam de forma impulsiva e desregrada, muito mais do que aquilo que deveriam, e gastam o seu dinheiro naquilo que não é pão, que não pode satisfazer, como diz a Escritura. Então é importante nós podermos viver de acordo com as nossas possibilidades. Mas, acima de tudo, o que a lição que podemos retirar daqui é que a lição dos lírios ensina-nos a confiar em Deus e a evitar que a inquietação nos tire o prazer de gozar a vida e o prazer da presença daqueles que nós amamos. Este problema da inquietação com o dia da manhã, da inquietação com a nossa vida, muitas vezes tira-nos o prazer da vida, de gozar a vida, e o prazer das pessoas que nós amamos. Isso aí já começa a criar algumas dificuldades. Mas trata-se também de compreender que, tal como o mesmo Jesus também disse, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, é importante nós compreendermos que o ser humano tem necessidades, que não são apenas físicas, mas são também espirituais. E essas necessidades espirituais só Deus pode suprir. Naturalmente que nós podemos alimentar o nosso espírito, num certo sentido, através da manifestação do belo, através da cultura, através de alguns outros meios, mas há uma parte da nossa vida espiritual que nós não podemos, das nossas necessidades espirituais, que nós não podemos suprir, a não ser através da presença de Deus e da comunhão com Deus na nossa vida.
E quando nós chamamos este programa Jesus Cristo desceu à cidade, é porque Jesus Cristo é mais do que uma figura da história, é mais do que alguém que andou por aqui encarnado há 2000 anos. É alguém que está vivo, é alguém que está presente, é alguém que vive dentro daqueles que nele creem, é alguém que conduz a vida daqueles que o amam e daqueles que nele creem. E este é o desafio que eu deixo para todos vós. Então, até à próxima semana. Deus abençoe.